A cada geração, surgem histórias que atravessam o tempo, não apenas pela brutalidade do ato em si, mas pela atmosfera de mistério que permanece ao redor delas. Entre todas essas histórias, existe uma que ainda hoje causa desconforto e arrepios. O caso de uma adolescente, sua vida aparentemente comum, e a figura de um psicólogo, alguém que deveria representar confiança, equilíbrio e compreensão. Mas, em vez disso, esse encontro entre duas existências resultou em um crime que ninguém conseguiu esquecer. Logo no início, os jornais estampavam manchetes chocantes, enquanto vizinhos e conhecidos descreviam o cenário como impossível de acreditar. Como poderia uma tragédia tão devastadora se desenrolar dentro de um lar aparentemente normal? A casa, que por fora parecia igual a tantas outras, guardava um silêncio pesado, quase sufocante, que escondia segredos inimagináveis. O título que a mídia deu a esse episódio foi justamente inspirado nessa atmosfera, o silêncio da casa. Não apenas porque o crime ocorreu entre quatro paredes, longe dos olhos da sociedade, mas porque as contradições, os vazios nas versões e o silêncio das testemunhas criaram um enigma que até hoje desperta teorias e dúvidas. Este vídeo vai mergulhar nessa história sombria, desde a rotina familiar até a noite fatídica do crime, passando pela investigação, o julgamento e, finalmente, pelo impacto psicológico e social deixado por esse caso. Prepare-se, porque você está prestes a conhecer um dos relatos mais perturbadores que já marcaram a memória coletiva de um país inteiro. O ambiente familiar, a casa, o psicólogo e a adolescente. À primeira vista, a vida daquela família parecia comum. Um lar de classe média, localizado em uma vizinhança tranquila, onde ninguém suspeitaria que algo tão sinistro poderia acontecer. O psicólogo, homem culto e respeitado, era visto pelos colegas como alguém dedicado ao trabalho e à pesquisa. Sua posição na sociedade era sólida, e muitos pais até confiariam seus próprios filhos a ele em sessões terapêuticas. Do outro lado estava a enteada adolescente, uma jovem em processo de descobertas, vivendo os dilemas típicos da idade. Colegas de escola a descreviam como carismática, embora houvesse relatos de que carregava um certo peso no olhar, uma tristeza silenciosa que poucos conseguiam decifrar. Esse detalhe, que na época parecia irrelevante, ganhou força depois dos acontecimentos, levantando questionamentos sobre se sinais de algo errado já estavam ali o tempo todo, mas passaram despercebidos. Dentro da casa, as relações eram complexas. Embora o ambiente externo sugerisse estabilidade, vizinhos relatavam que gritos e discussões podiam ser ouvidos ocasionalmente. A figura do psicólogo, ao mesmo tempo em que transmitia autoridade e confiança, também despertava certo medo, um misto de respeito e intimidação. A adolescente, por sua vez, parecia viver entre dois mundos, a necessidade de ser ouvida e compreendida, e a sensação de isolamento. Essa tensão dentro do lar seria o estupim de um dos episódios mais marcantes da história criminal do país. O que ninguém poderia imaginar é que aquele ambiente aparentemente normal escondia rachaduras invisíveis, fissuras emocionais que, cedo ou tarde, viriam à tona de forma brutal. O crime, a noite em que o silêncio foi quebrado. A noite do crime permanece envolta em sombras. As primeiras informações que chegaram à polícia eram contraditórias. Alguns falavam em um acidente, outros em uma briga que saiu do controle. O que se sabe é que, por volta da meia-noite, vizinhos ouviram barulhos vindos da casa, sons abafados, como de móveis arrastados e gritos contidos. Pouco tempo depois, um silêncio absoluto tomou conta do lugar. Foi apenas na manhã seguinte que a cena macabra foi descoberta, a adolescente sem vida e o psicólogo apresentando uma versão confusa, alegando não se lembrar claramente dos acontecimentos. A notícia se espalhou rapidamente. A mídia passou a cobrir o caso de forma incessante, transformando a tragédia em espetáculo público. Manchetes sensacionalistas estampavam fotos da vítima, sempre lembrada como uma jovem cheia de vida, contrastando com a imagem do padrasto psicólogo, agora não mais o profissional respeitado, mas o principal suspeito de um crime hediondo. O mais perturbador não era apenas o crime em si, mas as circunstâncias que o cercavam. Havia sinais de luta, mas também estranhos indícios que não se encaixavam perfeitamente em nenhuma narrativa. O que aconteceu naquela noite? Foi um ato impulsivo, um surto de violência ou algo muito mais calculado? Essas perguntas ecoariam durante toda a investigação, transformando o caso em um dos maiores enigmas criminais da época. A investigação, contradições, teorias e mistérios. A investigação foi marcada por falhas, contradições e disputas entre especialistas. A polícia buscava provas materiais, mas as versões não batiam. O psicólogo afirmava inocência, insistindo que não teve controle sobre os acontecimentos, enquanto vizinhos relatavam terem ouvido a adolescente gritar por ajuda.
Especialistas em comportamento foram chamados para avaliar o perfil do suspeito. Alguns o descreviam como um homem com dupla face, o profissional exemplar em público e uma figura autoritária e controladora em casa. Outros, porém, insistiam que não havia evidências suficientes para afirmar que ele era capaz de cometer tal atrocidade. As provas físicas eram inconclusivas. Havia marcas que sugeriam agressão, mas também hipóteses de que a vítima poderia ter se ferido em um acidente doméstico. O laudo pericial se tornou um campo de batalha entre acusação e defesa, cada lado tentando construir sua própria versão dos fatos. O caso polarizou a opinião pública. Muitos viam no psicólogo um culpado óbvio, enquanto outros defendiam sua inocência, argumentando que ele estava sendo julgado pela sociedade antes mesmo de ser condenado pela justiça. O julgamento, quando o país parou para ouvir. O julgamento foi um espetáculo nacional. Transmitido nos principais telejornais, acompanhado por repórteres e especialistas, ele se tornou o centro das atenções. Cada testemunha que subia ao púlpito trazia mais dúvidas do que respostas. A defesa buscava apresentar o psicólogo como um homem de reputação ilibada, vítima de um mal-entendido trágico. Já a acusação pintava o retrato de um manipulador, que usava sua inteligência e conhecimento psicológico para tentar encobrir a verdade. O país inteiro acompanhava com fervor. Em cafés, escolas e ambientes de trabalho, o caso era tema de debates acalorados. Culpado ou inocente? Essa pergunta dividia opiniões como poucas vezes se viu. No fim, o veredito foi anunciado em meio a lágrimas, protestos e aplausos. Mas, mesmo após a decisão judicial, um sentimento permaneceu, o de que nem todas as respostas haviam sido reveladas. O silêncio da casa continuava ecoando, como se os segredos daquela noite jamais fossem totalmente esclarecidos. O silêncio que restou. O que torna esse caso inesquecível não é apenas o crime em si, mas os vazios que ele deixou. Um lar destruído, uma jovem arrancada da vida antes do tempo, e um psicólogo cuja imagem pública jamais se recuperaria. A casa onde tudo aconteceu permanece como um símbolo, um lugar que parecia comum, mas que guardava segredos pesados. Para muitos, representa o lado obscuro das relações humanas, onde confiança, poder e silêncio podem se transformar em armas letais. E é justamente esse silêncio que continua perturbando. Um silêncio que fala mais alto do que qualquer testemunho, do que qualquer prova. O silêncio da vítima, o silêncio das paredes, o silêncio de uma sociedade que prefere não olhar para dentro de suas próprias casas e questionar: quantos outros segredos sombrios podem estar escondidos atrás de portas fechadas? Este não é apenas um relato criminal. É um espelho para refletirmos sobre confiança, poder e os perigos do silêncio. Quantas histórias semelhantes permanecem ocultas, escondidas nos lares, esperando apenas o momento de virem à tona? Agora eu quero ouvir você. Na sua opinião, o psicólogo era realmente culpado ou vítima de circunstâncias mal interpretadas? E mais, você acredita que a verdade completa sobre aquela noite algum dia será revelada? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam o silêncio da casa, a adolescente, o psicólogo e o crime que ninguém esqueceu.